Capítulo 57. Cara, a bruxa cobra. No entanto, Vendi não estava tão animada quanto Nightingale pensara que ela seria. Em vez disso, ela perguntou em um tom cético. Ele realmente disse isso? Sim, mesmo antes de eu chegar em Bordestovo, ele já havia resgatado duas bruxas, Ana e Nana. Desde o início, o príncipe nunca pensou que o poder da bruxa veio do diabo, ele disse que era nossa própria força. Nightingale parou de repente, percebendo que o outro não acreditava em nada. Boa parada, ela pensou, isso não é culpa de Vendi. Eles provavelmente só acreditarão quando ouvirem diretamente do príncipe, mas talvez até então duvidem disso. Afinal, seria exatamente o que todo coração de bruxa ansiava. Nós, bruxas, fomos oprimidos por muito tempo, mesmo a caminho do leste até a fronteira da Cordilheira Intransitável. Nós poderíamos ver muitos exemplos vivos onde as bruxas eram traídas e abandonadas, sem nenhuma pessoa. Quem iria alcançá-los? Uma mão amiga. Ao pensar em tudo isso, sua excitação diminuiu gradualmente. Talvez essa viagem não fosse tão tranquila quanto pensara. Vendi, você sabe em que minha magia evoluiu no meu dia de vida adulta. Além de ser capaz de ver o fluxo mágico dentro de uma pessoa, eu também sou capaz de identificar se uma pessoa está mentindo ou não, disse Nightingale seriamente. Então, quando eu perguntei a ele por que ele iria tomar um grande arriscando-nos a salvar as bruxas, ele respondeu: em Bordestovo não nos importamos com seu passado. Ele só quer que todas as bruxas possam viver como pessoas livres. Mas, ao fazer isso, ele se tornará um espinho no lado da igreja. Vendi franziu a testa e perguntou: mesmo que o príncipe não entenda o que isso significa, você sabe disso, certo? Nightingale não pôde evitar, mas ela começou a rir alto. Meus pensamentos iniciais eram quase os mesmos que os seus, então eu perguntei a ele: você acha que pode realmente conseguir isso? E adivinhe como ele me respondeu. Ela fez uma pausa e depois repetiu textualmente: se você não sair, nunca saberá a resposta. Vendi ficou surpresa ao ouvir isso e teve que perguntar: isso não era mentira? Sem mentira, confirmou Nightingale. Parece inacreditável. A voz de Vendi ficou ligeiramente relaxada. Nightingale e ela mesma já eram amigas há muitos anos, então ela não conseguia pensar em uma razão pela qual tentaria se enganar. Sim, Nightingale suspirou profundamente. Se ela não tivesse ouvido pessoalmente, já que ela poderia verificar isso com sua habilidade, ela provavelmente não teria acreditado nele tão rapidamente. Agora, em retrospecto, assim como quando eles estavam na muralha da cidade e conversavam sobre isso, Roland raramente mentia. Durante os 2 meses, ela ficou ao lado dele, ao lado do momento em que eles estavam na parede. Ele às vezes tentara enganá-la uma vez, mas Nightingale ainda estava muito satisfeito com suas respostas. Afinal, ela não se importava que ele estivesse tentando enganá-la um pouco. Em vez disso, se você dissesse a uma bruxa desconhecida todos os seus segredos, isso seria ridículo demais. Hoje à noite, quando todos nós nos reunimos, eu quero contar essa importante notícia para todas as nossas irmãs. Nightingale olhou suplicante para Vendi e disse: e eu quero que você me ajude a convencê-los. Quando a noite chegou, as bruxas que estavam ocupadas fora do acampamento voltaram uma após a outra. Quando viram que Nightingale havia retornado em segurança, as bruxas ficaram muito felizes, aproximando-se dela e perguntando-lhe como o fazia. Vendo que seus braços estavam embrulhados em um pano branco, Nightingale sentiu-se pesada dentro de seu coração. No começo ela ainda casualmente respondeu algumas perguntas, mas com o tempo ela se tornou mais e mais silenciosa. Mas então ela começou a contar sua longa história. Ela falou sobre como ela havia se infiltrado na cidade fronteiriça, como ela conheceu Roland, Ana e Nana, para a construção da muralha da cidade, a construção da máquina a vapor, como eles resistiram ao ataque das bestas demoníacas e, finalmente, sobre Ana a idade adulta. Nightingale até tirou o desenho dos planos de construção do motor a vapor, para provar a todos que ela não estava mentindo. A maioria das bruxas, depois de entrarem na Associação de Cooperação das Bruxas, viveria uma vida de clausura.
Para eles, era difícil imaginar a vida no mundo exterior, então eles ouviram atentamente. Mas quando Nightingale disse que Ana não tinha sofrido qualquer dor durante seu dia de vida adulta, ilesa, a multidão de repente começou a se enfurecer. Essa era uma grande preocupação. O dia da idade adulta incomodava as bruxas por toda a vida e levava a deixar uma vida protegida e calorosa. Eles até entraram na cordilheira intransitável, perdendo tudo apenas para procurar o lendário Santo Montaim. Se o que Nightingale disse era verdade, que havia um senhor do território que estava disposto a aceitá-los, que até mesmo sabia que eles não precisavam mais sofrer da mordida de demônios, isso não teria sido ainda mais perfeito do que a montanha sagrada. Neste ponto, um caminho começou a se espalhar pela multidão, e uma bruxa com uma cabeça cheia de cabelos verdes e metade de seu corpo engessada com tatuagens de cobra andou na frente de Nightingale. Quando ela a viu, Nightingale fez uma reverência e cumprimentou-a respeitosamente. Respeitado mentor, olá! A bruxa que chegou foi a fundadora da Associação de Cooperação de Bruxos, Cara, a feiticeira da cobra. Ao encontrá-la, todas as bruxas a chamavam de mentora. Eu ouvi a história que você acabou de contar, quando Cara falou com a voz rouca e vazia. Você quer dizer a todos que o que estamos fazendo é errado? Não, mentor, essas não são histórias. Quero dizer, chega. Nightingale foi interrompido por Cara, que estava acenando impaciente. Não sei o que aconteceu com você, mas quando você foi a essa cidade fronteiriça, isso fez com que você dissesse essas palavras. Um príncipe que simpatiza com uma bruxa. É praticamente tão ridículo quanto simpatizar com um sapo. Ela se virou com um sorriso frio e levantou os braços no ar gritando: Irmãs! Todos vocês esqueceram como esses mortais trataram todos vocês. Nem mesmo deixando Nightingale dizer alguma coisa, ela continuou a gritar. Sim, aquele grupo de mortais, o grupo de incompetentes que fingem lutar em nome de Deus, que estão sempre mirando uma lâmina afiada ou chicoteando-nos. Se não houvesse um medalhão de retribuição de Deus, como eles poderiam pisar em nós bruxos? Nossa habilidade não vem do diabo, é um presente dado por Deus. Aquele que assumiu a autoridade de Deus não deveria ser eles, mas nós. Nós, as irmãs da Associação de Cooperação das Bruxas. A montanha sagrada registrada em livros antigos é a residência dos deuses. O que Nightingale não podia acreditar no que ouvira, embora o líder da Associação de Cooperação das Bruxas sempre fosse considerado um excêntrico. Ela estava fortemente ligada à busca da montanha sagrada, com uma paixão que excedia a de qualquer pessoa comum, mas ela estava sempre muito longe da loucura. Embora Cara não fosse tão acessível quanto Vende, pelo menos ela sempre tratara a preocupação de nossas irmãs com sinceridade. Mas Nightingale nunca pensara que ela pudesse ser tão hostil às pessoas comuns. Será que nos últimos anos ela sempre reprimiu seu ódio e raiva? Os chamado a não se envolver em assuntos profanos, apenas para salvar o poder, apenas para que possamos, um dia, impor uma retaliação trovejante no futuro. Nightingale pensou para si mesma, foi essa a verdadeira razão pela qual Cara se escondeu. Encontramos uma pista para o portão da montanha sagrada, é exatamente como é descrito nos livros antigos. São apenas mais 20 dias até que a lua vermelha apareça no céu noturno como uma gota de sangue, erguendo-se da direção do grande Xiamen. Eventualmente chegaremos do outro lado. De repente, Cara parou para falar e virou-se para olhar para Nightingale e exclamou: Você foi enganado por mortais. Desde que nascemos, vivíamos numa grande fraude. O sofrimento durante o dia da vida adulta é um teste por outro. Apenas o forte, com talento indomável e poder genuíno pôde passar por isso. Quanto à igreja, ela zombou pela segunda vez. Eles são um grupo de mortais que ousam tomar emprestado e agir em nome de Deus. Mais cedo ou mais tarde eles terão que ir para o inferno. E você, criança, agora é hora de voltar. Cara parou por um momento e depois continuou. Se você esquecer aquelas historias que acabou de contar, posso perdoar sua ignorância e erros.
Como membro da Associação de Cooperação das Bruxas, você receberá a ajuda de nós e, junto com a gente, você irá em busca da montanha sagrada, para obter a liberdade eterna. O coração de Nightingale ficou completamente frio, a dor foi apenas um teste. Aquele sofrimento durante o dia do despertar, as irmãs que não eram fortes o suficiente para aguentar, elas não valiam a pena, elas eram apenas perdedoras. Esse argumento era exatamente o mesmo que o da igreja. Enquanto as bruxas ao redor inesperadamente expuseram uma expressão de ressonância, até mesmo Vend não expressou sua desaprovação. Nightingale de repente se sentiu aborrecido e, num piscar de olhos, o fundador da Associação de Cooperação das Bruxas, o mentor de toda bruxa, se transformou em um estranho. Nightingale sacudiu a cabeça. Então, vou querer levar todas as irmãs comigo que quiserem ir embora, mas se você decidir ficar, desejo-lhe boa sorte. Assim como Nightingale estava pronto para sair, de repente um leve formigamento pôde ser sentido perna de lobisomem. Quando ela olhou para baixo, ela pôde ver que uma cobra listrada azul e preta brilhante tinha mordido ela em sua panturrilha. Essa era a magia da cobra de cara. Ela estava silenciosa e ela podia usar uma variedade de toxinas. A paralisia rapidamente se espalhou por todo o seu corpo. Então, quando Nightingale tentou abrir a boca para dizer alguma coisa, ela caiu na escuridão.